Eu creio que o Senhor já falou conosco através dos louvores e vai continuar falando através da palavra dele, que é o nosso alimento, amém? Coloca a mão sobre o teu coração e fala para o Senhor o que tem afligido a tua alma, o que tem deixado você desinquieto. Fala para o Senhor, porque Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E nesta noite, Ele vai abrir seu entendimento, os seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais, e vai te dar a estratégia do que precisa ser feito na sua vida nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua igreja na tua presença. Papai querido, nós já te louvamos, nós já entoamos louvores diante do teu altar. Papai querido, nós já sentimos a tua presença neste lugar. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha de encontro a cada coração, que o Senhor venha de encontro à mente de cada um dos irmãos nesta noite, tirando, ó Pai, toda a preocupação, tirando toda a angústia, lançando por terra todo o desespero em nome do Senhor Jesus. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais da tua igreja nesta noite. Que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um de nós nesta noite. Porque a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra que vai nos salvar e nos fortalecer, ó Pai, na tua presença. Papai querido, usa o teu servo, ó Pai, para falar conosco através da tua palavra nesta noite. E continua fazendo o teu querer e a tua vontade na tua casa, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É muita alegria nós estarmos aqui reunidos, porque cada vez que a gente se alimenta espiritualmente, a gente cresce. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Continuar nos alimentando, para nós podermos continuar entendendo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Abram vossas Bíblias em Salmos 146. Amém? Salmo 146 fala assim: aleluia, louve a minha alma o Senhor. Vai dar uma diferencinha por causa da interpretação, tá? Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Podeis assentar
em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse salmo aqui é pós aquele cativeiro de 70 anos que o povo teve que enfrentar. Foram cativos porque, de uma certa maneira, não conseguiram andar nos caminhos do Senhor. Porque, como o Senhor Jesus já falou e nós já sabemos, é uma porta estreita, há regras, você tem que se esforçar, nós temos que continuar firmes. O mundo vai bater em nós, quanto mais crente você for, mais o mundo vai bater em você, mas agora ele não vai bater em você sozinho, porque agora nós temos o Senhor dentro de nosso coração. Esse povo está aqui nesse momento, saindo do cativeiro de 70 anos da Babilônia. E nesse momento eles estão agradecidos a Deus por tudo que Ele fez. De uma certa forma, reconheceram, porque tiveram intimidade com Deus. Você leva muito tempo para ter intimidade com Deus e depois, num determinado momento da sua vida, se você não se alimentar, você acaba se afastando. Foi assim na vida de Salomão, que pegou um reino já pronto, e o Senhor falou com Salomão, instruiu ele a fazer o templo, colocou a sua presença com Shekinah dentro do templo, mostrando: eu estou aqui no meio de vocês. A presença de Deus era tão grandiosa dentro do templo de Salomão, que os sacerdotes caíam, lutaram para ter Deus perto deles, e depois a outra geração, ou essa mesma geração de Salomão, já começa a se perder e a se distanciar, não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você nota que ele fala vigiai, orai, depois vigiai primeiro. E todas as vezes que ele falava com Salomão, para que ele se cuidasse, para que ele se protegesse, deu sabedoria para ele, e aquilo que ele te dá, ele não te toma, porque Deus é Deus. Não é igual aos homens, que às vezes te entrega uma coisa amanhã, no outro dia já quer te tomar de volta. Deus não, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aqui quem vai até o final. Ele sabe quem vai chegar aqui até no final dessa caminhada com o Senhor. Mas Ele fala para a gente: continua pregando o Evangelho, porque essa palavra tem poder, e se as pessoas acreditarem, vão continuar caminhando. Esse povo passou por as maiores dificuldades, ficaram cativas de Nabucodonosor durante um ano, tiveram que comer seus próprios filhos. Vem aquela palavra que fala: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temar a Deus, ter temor a Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes Ele nos dá um choque para a gente acordar e a gente se fortalecer, mas Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Ele é amor também. Ele não vai pegar você no começo de uma caminhada e já vai colocar peso em você. Ele não vai fazer isso. Lembra de Pedro? Pedro estava começando a caminhar, e olha que já era 3 anos que ele já estava andando com o Senhor Jesus, e ele viu coisas que nós vamos ver lá na frente, se você continuar nessa caminhada. Coisas grandiosas vão acontecer aqui nessa cidade. Coisas grandiosas vão acontecer aqui. E você vê Pedro, que andou sobre as águas, que fez tudo aquilo, viu tudo aquilo que Jesus estava fazendo ao vivo e a cores. Coloque-se no lugar de Pedro nesse momento, e chega um coxo aqui, uma pessoa arrastando, e o Senhor Jesus opera e faz com que ele se levante. Vai assustar-nos, não vai? Pedro viu isso. Pedro viu Lázaro ser ressuscitado depois de 4 dias. Isso nunca tinha acontecido antes e nunca aconteceu depois. Nunca aconteceu depois. Porque Jesus estava mostrando para o povo, falando: eu tenho poder de curar, de ressuscitar, para vocês olharem o que eu estou fazendo aqui, e posso fazer na vida de vocês que creem de verdade na minha palavra. O Senhor está falando: se você confiar em mim de verdade, eu faço milagres. Para nós acreditarmos em Deus em primeiro lugar e não no homem. Porque se o povo estava passando por essa situação que eles estavam passando aqui, saindo de um cativeiro ao qual ficaram 70 anos lá
não tinha mais liberdade, não tinha mais nacionalidade, não tinha mais nada, ia começar do zero, por culpa deles mesmos. Por isso que nós devemos estar sempre prestando atenção, confiando em Deus. Confie em Deus de verdade. Abre o coração, Ele transformou a minha vida, eu sou prova viva disso, minha esposa é prova viva disso, todas as pessoas que passaram por dificuldades e creram de verdade e caminharam de verdade, são prova viva, porque o Senhor fez e faz e continuará fazendo milagres no meio de nós. Ele já tem abrido portas aqui nesse lugar, vocês sabem disso. Mas fala sempre assim: confia em mim primeiro. Quando Pedro já achava que já sabia de muita coisa, às vezes nós também achamos, porque a gente somos humanos. E quando Jesus fala para Pedro que ele ia perecer, Pedro falou: se o senhor for preso, eu também vou. Ele já acreditava que ele já tinha força o suficiente para passar por todas aquelas dificuldades, mesmo não tendo passado. Por isso que a gente tem que pensar no dia de hoje. Glória a Deus, estamos aqui reunidos alimentando dessa palavra, desse alimento, desse pão quente que é o Senhor Jesus. Porque quando nos alimentamos, crescemos, aprendemos a enfrentar dificuldades não sozinhos mais, porque aprendemos a clamar o nome do Senhor. Esse povo ia ter que começar tudo de novo, a construir tudo de novo, e Deus não ia deixar eles desamparados, nem no cativeiro o Senhor os deixou desamparados. Quando acontece de Sadraque, Mesaque e Abednego serem jogados no tacho, lá estava o Senhor junto com eles, mas tiveram que ter fé, porque Deus ama cada um de nós de verdade. Acredita nisso. O verdadeiro sentido da fé crescer dentro do nosso coração é a gente acreditar de verdade, fazer a vontade do Senhor através da palavra. Salmo 1, bem-aventurado aquele que não mistura na zona dos escarnecedores. No dia que você começar a batalhar em cima dessa palavra, a travar em cima dessa palavra, fazer dessa palavra o seu dia a dia, o Senhor começa a olhar para você diferente, e Ele toca, Ele fala com você. Ele falou com Pedro, quando Pedro falou: eu vou ser preso junto com o Senhor. Ele falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará. E a palavra de Deus é poderosa, porque quando o Senhor fala que vai acontecer, vai. Porque quando Ele fala que tudo depende de cada um de nós, para que a gente continue nessa caminhada, vai acontecer algo grandioso no meio de nós. Lembra que no meio da caminhada sempre haverá dificuldade, mas no final dela tem a terra de Canaã. Porque Deus quer primeiro colocar a gente espiritual, lembra disso. Até mesmo esse povo, quando sai do cativeiro, o que o Senhor primeiro põe eles para fazer? Eles estavam preocupados em construir as suas casas, mas o Senhor falou: constrói o templo primeiro, para me adorar primeiro, coloca eu em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso nós estamos fazendo aqui, e agrada a Deus, e Ele começa a movimentar tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Em 1 Samuel 23, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 23, vamos navegar na palavra do Senhor. 1 Samuel 23, 7. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o exército para a batalha, para irem a Keila. E cercaram Davi e os homens que o seguiam. Olha o que é um Davi na vida. Por que o Senhor coloca ele como segundo o coração de Deus? Olha tanto que esse Davi era maravilhoso. Olha a presença dele, olha o que ele fazia quando ele estava em dificuldades ou quando ele não estava também. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: o Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? O Senhor Deus de Israel responde-me.
E o Senhor disse-lhe: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Davi foi ungido nas malhadas, aquele último, o menor da casa de Jessé. Todo mundo sabe disso. E quando ele é ungido, ele passa a enfrentar dificuldades espirituais. Porque o mundo não é feito só de material, espiritual. O que rege o nosso mundo, o que faz girar esse planeta, as estações do ano, é Deus. E se você coloca a sua vida diante de Deus, como Davi tinha colocado, ele começa a direcionar você também. E mostra para nós não confiarmos no homem, mas confiar em Deus em primeiro lugar, e Ele cuida de cada um de nós, porque o homem é invejoso, é mau, é egoísta, ele está sempre procurando uma maneira de passar a perna, ele está sempre procurando uma maneira de matar, roubar e destruir, que é o inimigo. Davi enfrenta a sua primeira dificuldade com Golias, vence aquela batalha, porque coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele fez o que nós estamos fazendo, por isso nós estamos aqui reunidos, sob essa mesma palavra, colocando também Deus em primeiro lugar, e Ele vai direcionando os nossos caminhos. Mas quando ele enfrenta Golias, ao invés de Saul ficar tranquilo, Saul começa a ficar com inveja e começa a querer matar Davi. Por 2 vezes ele tenta jogar uma lança em Davi. Davi se desvia delas. Ele dá uma filha para Davi casar, depois toma. Depois Davi tem que fugir. Será que não era melhor que Davi tivesse ficado lá nas malhadas, tomando conta das ovelhas? Não tinha toda essa dificuldade, não podia estar aqui nesse momento no deserto, fugindo de Saul. Não seria melhor para nós ficarmos em casa ao invés de vir ouvir a palavra? Porque nós sabemos que quando nós vemos ouvir a palavra de Deus fala, é uma porta estreita que você vai entrar nela, vai ter dificuldade, as pessoas vão tacar pedra para você sair desse lugar, assim como estava acontecendo na vida de Davi. Mas aí você não vai conhecer a verdade, porque o Senhor Jesus fala: eu sou a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E Ele anda conosco. Davi está passando por esse momento difícil na vida dele, fugindo do seu próprio rei, mas ele colocou e ele está confiando que Deus o libertará, que o livrará, e Deus está livrando. No meio a toda essa dificuldade, Deus vai nos capacitando a cada dia para que nós possamos confiar de verdade nele. É quando você avança essa dificuldade, é que você cresce mais. Quando você cai, que você se levanta nas mãos do Senhor, você se torna mais forte. O seu coração começa a ficar com o Senhor Jesus lá dentro, e Ele vai crescendo, e Ele vai te mostrando o caminho, assim como Ele estava mostrando para Davi. Saul estava perseguindo ele com um exército muito grande, mas maior é Deus nas nossas vidas. O inimigo não tem poder, lembra disso? Ele tem poder limitado. Para fazer qualquer coisa, ele precisa que Deus o deixe fazer. Igual aconteceu com Jó. Você pode tocar em tudo, mas não pode tocar na vida dele. Ele é limitado. E se você passa a fazer parte desse povo de Deus, Deus começa a te fortalecer no meio da batalha. Davi se torna rei. Davi une as 12 tribos. O próprio Saul pereceu, porque o Senhor se afastou dele, porque ele não quis andar de verdade na palavra, enquanto Davi queria. Ele não quis passar por essas dificuldades que Davi estava passando. Davi sabia que estava sendo fortalecido, ele confiou de verdade em Deus.
Confiar de verdade em Deus é quando às vezes na sua casa tem pão e água e você agradece, porque você sabe que Ele faz e multiplica nas nossas vidas. Tem hoje, mas amanhã vai ter do bom e do melhor. Às vezes o pão e água hoje é para ver se a sua fé continua forte, ou se você vai continuar firme, ou você vai abandonar essa caminhada, porque muitas pessoas, quando o Senhor aperta, eles abandonam. Aquele povo que entrou na terra prometida a primeira vez, achou maravilhoso, as uvas eram grandes, mas eles tinham que lutar contra aquele povo, e o povo era gigante. Olharam para o povo, mas não olharam para Deus, porque Deus é maior do que qualquer coisa que você imaginar, e Ele cabe ao mesmo tempo dentro do nosso coração, é mistério. A partir daquele momento, Josué e Caleb acreditam de verdade e continuam a caminhada com o Senhor. Bastou 2 para que a obra continuasse avançando, porque a obra de Deus ela não para. Saul não queria mais andar perseguindo Davi, mas Davi estava com Deus, aprendendo, crescendo cada vez mais, no tempo determinado por Deus. E aquele menino que estava escondido nas malhadas, que Saul chegou e nem quis, mas pensou que era o irmão mais forte, já foi ungir o irmão dele mais forte, você falou, não é esse. Porque eu olho dentro do coração, Deus olha nos corações de cada um de nós aqui. E Ele sabe que nós temos capacidade de continuar avançando, depende de vocês. Olha o que esse menino tirado das malhadas, o último a chegar na casa do seu pai, se torna um rei, mas ele não se tornou o rei da noite para o dia. Para você se tornar algo nas mãos do Senhor, você vai ter o tempo dele para crescer nas mãos do Senhor, porque quando o Senhor põe nas nossas vidas o crescimento, nós crescemos para cima e crescemos para baixo, a nossa raiz também vai lá no fundo, para quando vier as tempestades, nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. E Davi se torna um vencedor. Então, quando nós olhamos para Davi, nós não só olhamos para esse servo e vimos tudo o que ele passou, e nós podemos passar, mas nós sabemos que Deus também é conosco, porque ele foi obediente à palavra do Senhor. Em Gênesis 20, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 20, vamos falar de Abraão. Olha que interessante, olha como Deus protege nossos caminhos. Se você continuar alimentando dessa palavra, se você continuar andando nesse caminho, Deus protege cada passo que você dá aqui nessa terra. Abraão partiu dali para a região do Negueb, presta atenção, foi viver entre Cádiz e Sur, depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz de coração puro, de mãos limpas? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Interessante. Se a gente pegar esse tempo e puxar para o tempo de cá, que a gente vai entender de verdade o porquê que Abraão mentiu que Sara era sua irmã. Na verdade, ela era meia irmã dele. Mas por que ele disse que era irmã? Porque naquela época, quando você chegava de uma cidade estranha para outra, e os reis olhassem uma mulher e ele desejasse aquela mulher, ela podia ser mulher sua. Se ela fosse mulher sua, ele te tomava ela e mandava matar você.
Ele fazia as suas próprias leis. Os reis daquela época eram assim. Por isso que Abraão foi e falou: ela é minha irmã, e ela concordou também, porque ele tomou ela, levou para a casa dele, e Abraão ficou vivo. Ficou ou não ficou? Só que o que acontece é que Abraão era um homem de Deus. Abraão tinha saído da sua casa, da sua parentela, porque Deus falou com ele, para um lugar que ele nem sabia aonde. Isso é ter fé no coração. Ter fé é como nós não sabemos amanhã ou depois da manhã. Nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, mas Ele nunca fala o que Ele vai fazer daqui 1 ano, o que Ele vai fazer daqui 2 anos. Ele começa a nos mostrar de maneira que a gente fique assim, sabendo que algo vai acontecer, mas Ele nunca te dá tudo pronto, porque você precisa de ter fé e andar nessa caminhada. E quando o rei pega e leva Sara, o Senhor vai lá e fala: devolve essa mulher para ele, porque eu cuido do povo que anda comigo. Está vendo que Deus cuida em todas as áreas da nossa vida? No casamento, na área financeira, na área espiritual, em tudo que você imaginar. A partir do momento que você começa a andar com Deus, Ele cuida de você. É lógico que tem determinadas pessoas que vêm para a igreja e já chega procurando isso, procurando aquilo: eu quero ficar rico, eu quero ficar... Deus sabe o que é melhor. Jó não era rico, mas para Jó dar o verdadeiro valor para Deus, ele não ficou pobre de novo, perdeu tudo que ele tinha e ainda perdeu seus filhos, mas depois ele foi restituído 3, 4 vezes mais. Aquele sofrimento que ele passou fez com que ele olhasse para Deus. Porque às vezes nós queremos ver Deus e nós não queremos passar por dificuldades. Vai ter dificuldades, vai ter momentos que você vão querer até desistir, mas se continuar dobrando o joelho, o Senhor continua nos carregando nos braços. Pedro não desistiu. Quando os meninos chegou, quando ele chega de frente, uma mulher fala: você estava junto com Jesus Cristo? Ele falou: eu nunca vi Jesus. Jesus não estava lá mesmo, né? Ele já sabia que Jesus tinha falado para ele que iria negar, mas ele não estava lá, ué. O que diferença faz? Ninguém está vendo, eu posso fazer aquilo que vem no meu coração. E aí outra pessoa fala a mesma coisa: você é um galileu, talvez de maneira de falar, você estava com eles. Não estava, nunca vi, não conheço Jesus. O Pedro, o alicerce da igreja, aquele que tinha muita fé no coração. Agora Pedro fazendo isso, imagine nós. Mas nós podemos aprender com ele. Porque o problema dele é que na terceira vez que ele nega, Jesus Cristo está passando bem na sua frente e olha dentro dos olhos dele. E aí quando olhou dentro dos olhos dele, ele deve ter lembrado quando ele andou sobre as águas com o Senhor Jesus. Quando ele viu Lázaro sendo curado. Quando viu aquela mulher, Maria, derramando um nardo puro, de valor altíssimo, nos cabelos do Senhor Jesus. E aquilo, ele sentiu uma dor grandiosa no coração, mas foi naquele momento que a conversão aconteceu na vida dele. Porque quando nós estamos caminhando com o Senhor de verdade, Ele é que vai fazendo com que a fé cresça no nosso coração. E nós temos que ter determinação, porque se a gente se afastar do culto, se afastar da palavra, quando você pensar que não, você afastou de vez. E aí quando você vier aqui, você não vai ter o seu coração queimando, porque você está distante. Por isso nós temos que estar sempre com o alimento quente, alimentando da palavra. Abraão estava aprendendo, Abraão também errou. Quando Deus falou que ia dar um filho da promessa, Abraão já estava com 80 e tantos anos, ele não acreditou, a sua esposa não acreditou. E Deus ainda ficou 11, 12 anos sem falar com ele. Mas voltou com ele mais velho, o milagre aconteceu, porque a palavra de Deus tem poder. Temos que confiar em Deus e não nos homens. Essa palavra nos ensina isso. Por isso aquele povo estava saindo 70 anos do cativeiro. Eles ficaram no cativeiro porque confiaram nos reis, confiaram nos homens. Quando Salomão se perde, o Senhor divide o reino por causa dele, porque Salomão não passou as dificuldades que Davi passou.
Não passou as perseguições que o seu pai passou, Saul perseguindo, o povo perseguindo, mas ele continuava firme, acreditando que Deus ia dar o escape, e Deus dá o escape no meio de nós. Se torna forte. Abraão estava aprendendo também. Tanto é que Abraão se torna o pai da fé. Porque um dia Abraão pega o seu próprio filho e leva para fazer um sacrifício para o Senhor, porque acreditou que Deus tinha feito o milagre para aquela criança nascer, ia também fazer o milagre para aquela criança não morrer. Esse é o Deus de milagre que está no meio de nós. 2 Reis 6:8, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 6:8, 2 Reis 6:8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos do lado direito, dos nossos do lado do rei de Israel? Está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, um homem de Deus, andava na simplicidade. E parece que quanto mais você buscar esse alimento, mais você deixa de preocupar com as coisas que o mundo oferece. É difícil para nós no dia de hoje, no mundo capitalista como ele é. Mas é difícil para nós, não é difícil para Deus. Deus não está mandando ninguém parar de trabalhar de maneira nenhuma. Tanto é que se você for fiel com Ele, isso que nós estamos fazendo aqui, quando nós viemos louvar, quando vocês vêm ouvir a palavra e aprender com essa palavra, isso agrada a Deus. Porque vocês começam a colocar Ele dentro do seu próprio coração. Eliseu era esse cara que fazia isso. Tanto é que quando Eliseu cura Naamã da lepra, Naamã tenta dar tudo quanto era ouro e prata que ele tinha. Eliseu falou: não preciso disso não. Eu só preciso de uma coisa e eu já tenho, é Deus. E a palavra de Deus é tão interessante que esse povo não era para se afastar de Deus, porque Deus fazia sinais. Deus está sempre fazendo sinais no meio do seu povo. Lembra disso. Deus é Deus de sinais. Olha Jesus Cristo curando pessoas, a palavra andando sobre as águas, sinais. Olha o sinal de Eliseu, o rei da Síria tentando armar contra Israel, e aí Eliseu já sabia antes, falar para ele: não vai lá não, que ele não vai estar lá. E o que eu acho mais interessante, a palavra de Deus fala assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, quando saía, porque aí o rei mandou ir atrás de Eliseu, vou matá-lo. Mas esqueceu que Eliseu andava com nada mais, nada menos, com esse mesmo Deus que nós também andamos. Esse que está aqui hoje, na simplicidade, que te protege, como está protegendo esse povo. Igual protegeu Abraão, igual protegeu Davi. É o mesmo. Ele não muda, ele é eterno, a palavra é eterna. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí falou: aqueles? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos daquele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa é a visão que nós viemos aqui para que o Senhor abra essa visão espiritual nas nossas vidas. Aquela visão que foi aberta Pedro, Mateus, João,
Tiago, aquela visão que foi aberta em Paulo quando estava na estrada de Damasco, essa visão desse menino aqui. E aí o Senhor fala que Eliseu orou para que eles ficassem cegos e os levou até Samaria. E chegou lá e ele orou para eles abrir os olhos, e eles estavam de frente aos seus inimigos. Olha o que Deus faz no meio de nós. Aquele povo que estava cercando eles, de repente estavam cercados, porque estavam cercando o povo de Deus. E quando Deus quer nos proteger, não tem quem nos prenda. Quando Deus quer curar, não tem que doença que fique em nós. Quando Deus quer nos fortalecer, não tem fraqueza que fique em nós. Foi assim na vida desses grandes homens que andaram e aprenderam com essa palavra. E o milagre aconteceu na vida, e aquele servo também aprendeu, porque andava nada mais, nada menos com Eliseu. Em Daniel 2, nós já estamos terminando. Daniel 2, a palavra de Deus fala assim. Daniel 2, 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Nabucodonosor, durante muito tempo, teve um sonho de uma estátua de ouro, uma parte de ouro, uma parte de prata, uma parte de bronze, e aquilo foi... Só que ele não contava para eles qual que era o sonho e queria que eles interpretassem. E aí ele chama todos os sábios ninguém consegue interpretar esse sonho, porque falou para ele tinha que pelo menos contar que sonho que era, como que era o sonho. Ele não contava, falou: vocês têm que saber o que é o sonho e depois interpretar. Como os sábios não sabiam fazer isso, estava lá dentro Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e ele falou que ia matar todos os sábios. Daniel também ia entrar no meio dessa jogada, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel faz o que nós, crentes, temos que fazer. Começa a orar e falar com Deus qual que era o sonho e a interpretação do sonho. E quando você é fiel com Deus de verdade, Ele responde a você. Ele te responde, Ele fala dentro do seu coração. E a partir daquele momento o Senhor dá a interpretação para eles. Quando no outro dia ele chama esse soldado que ia matar, falou: não, me leva até Nabucodonosor que eu vou interpretar o sonho. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Então ele interpreta. Daniel aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido levados cativo, aqui estava no começo do cativeiro, e você vê que mesmo lá no cativeiro Deus estava falando com esse povo, porque esse povo estava naquele lugar por causa deles mesmos. Pega aquela força de vontade que você mais tem, aquela força de vontade de trabalhar, ou que seja, aonde a sua área que você mais esforça, e coloca ela na palavra, você vai ver o que Deus faz. Só que não desista por causa do tempo, porque a maioria das pessoas desiste porque acha: é muito demorado, não está acontecendo nada na minha vida, mas não sei o quê. Não desiste não, porque quando você deixa de prestar atenção no tempo, quando você menos imaginar, Deus se revela para você. Igual se revelou para Pedro, igual se revelou para Mateus, igual se está se revelando para Daniel, mesmo nesse cativeiro. E muda a vida de Daniel, e Daniel se torna um governador aqui na Babilônia. Porque
Deus estava com ele, protegendo ele, fortalecendo eles e cada um de nós. Daniel se torna tão usado que depois que Nabucodonosor morre, que vem os persas, que assume primeiro o seu filho, depois os persas tomam a Babilônia, ele ainda continua governador nas mãos dos persas, porque aquilo que Deus dá para você, ele não te toma mais. Aquilo que é seu, que Deus te entregou na sua mão, é seu. Deus nunca mais vai entregar para outra pessoa, porque Ele sabe todas as coisas. Vai depender da sua fidelidade com Deus, porque quanto mais você continuar fiel, mais Deus continua fazendo com que a gente cresça nessa palavra, porque essa palavra tem poder. Esse povo estava cativo porque não quis mais andar com Deus, se misturou com as outras nações, procrastinou o nome do Senhor, estava fazendo culto a Baal dentro do templo do Senhor. E o Senhor falou: espera aí que agora o trem não dá mais certo. 500 anos Deus teve paciência com esse povo, mas chegou no momento da vida do Senhor e falou assim: agora não tem mais jeito. Mas Deus poderia ter fulminado esse povo, mas Ele ainda deu outra oportunidade. Foi 70 anos no cativeiro, mas restaurou eles de novo. Restaurou de novo, porque Jesus ia nascer desse povo, porque o Filho de Deus ia nascer desse povo. Por isso esse povo precisava de ser purificado. E todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos purifica. E para terminar, em Mateus, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estas fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo disse Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que te bateu em você? Esse Jesus aqui foi aquele mesmo que profetizou na vida de Daniel, esse que está apanhando aqui nesse momento, que falou do sonho de Nabucodonosor, que todos aqueles reinos que iam vir iam cair, porque são reinos do homem, e o reino do homem é passageiro, porque o homem é passageiro, mas o reino de Deus é eterno, porque aquele mesmo Deus que profetizou é esse mesmo Jesus que está sendo esbofeteado aqui nesse momento, para que nós tenhamos essa oportunidade. Esse mesmo Jesus que está apanhando aqui, nesse momento aqui, é aquele que o rei sonhou e falou: devolve a mulher de Abraão, porque é meu servo.
Esse mesmo Jesus aqui que está para ser crucificado, é aquele mesmo que protegeu Davi durante toda aquela perseguição na vida dele, que não deixou que Saul o matasse, fortaleceu ele sobre essa palavra. Esse mesmo Jesus aqui é o Espírito Santo colocado no coração de cada um de vocês, de cada um de nós agora, nos dando uma oportunidade de uma nova vida, de amar o próximo, de cuidar das pessoas, a partir do momento que o Senhor vai nos levantando e nos fortalecendo. Esse mesmo Jesus que foi coroado com aquela coroa de espinhos, é o mesmo que vai vir em glória nos céus. E o seu tempo já está chegando para que ele chegue até nós. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos construindo. Lembra que uma casa não é construída de uma vez, ela é construída de tijolo em tijolo. Lembra que se nós deixarmos de comer o pão da nossa carne, nós vamos ficar doentes. A mesma coisa é a palavra. Se você parar de alimentar na palavra do Senhor, você também fica doente espiritualmente. E se você continuar alimentando, você se torna espiritual e começa a entender de verdade o que Deus tem para cada um de nós. Por isso eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar unindo a nossa fé, vamos apresentar a vida do Arlos, que vai passar por uma cirurgia amanhã em Goiânia, pela vida da minha mãe também, que vai passar por uma cirurgia amanhã, que o Senhor venha entrar com a providência dele, e que o Espírito Santo de Deus venha usar aqueles médicos para fazer essas cirurgias, amém? Vamos estar orando pela vida do nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente Valdice, Nathalie, Alice e Aline, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedita e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Kaique, Sinésio, Élica, Vera, Andréia, Paulo, Emanuele, Diógenes, Simone, Patrícia, Lucas, Bruna, Ana Luísa, Felipe, Geraldo e a Ana, amém? Levanta a mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos cada nome que foi citado diante do teu altar. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. O Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. E nessa noite nós unimos a nossa fé e apresentamos a vida de cada um deles diante do teu altar. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um ali. O Senhor conhece, ó Pai, que cada um precisa da cura, da libertação, da transformação. Papai querido, alcança cada um deles nesta noite com a misericórdia do Senhor. Alcança, Senhor, guardando e livrando, ó Pai, de todo laço, de todo embaraço, livrando, ó Pai, de todo intento maligno contra a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha, ó Pai, alcançar e enviar anjos ministradores, ó Pai, para falar do teu amor para cada um deles nesta noite. Papai querido, e também apresentamos, ó Pai, diante da tua presença, cada um que nos ouviu nesta noite. Nós apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Alcança cada um deles, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Alcança os irmãos que não estão conosco nesta noite, que o Senhor venha alcançá-los da mesma forma. Papai querido, e diante da tua presença nós apresentamos a semana que se inicia.
porque a tua palavra nos diz que tudo que formos fazermos e se colocarmos diante de ti prosperará. E nós apresentamos o início dessa semana diante da tua presença. Que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, quebrando o impedimento, lançando por terra, ó Pai, toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas. Papai querido, nós apresentamos cada ônibus que sai daqui para levar os alunos. Continua, ó Pai, dando livramento. Continua nos guardando e nos livrando, ó Pai, do acidente do homem sanguinário. Papai querido, nós te louvamos, ó Pai, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco nessa caminhada. Papai querido, que a cada dia o Senhor venha continuar regando essa semente, ó Pai, que está sendo lançada em cada coração. E que a cada dia, ó Pai, nós venhamos, ó Pai, ver frutos do Espírito Santo no meio da tua igreja. Papai querido, obrigada por este momento, obrigada pela vida dos irmãos nesta noite, obrigada pela vida do pastor, pela minha vida, por estarmos aqui diante do teu altar nesta noite. Continua, ó Pai, fazendo o teu querer, em nome do Senhor Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.